Filipenses capítulo 4, versículo 6. Amados, um dos motivos de você não conseguir descansar em Deus acerca das situações, existem dois motivos, tá? Dois motivos. O primeiro motivo é que você não ora por essas coisas. É você não entregar estas coisas a Deus em oração. De forma que você olha para esses problemas, essas situações que te inquietam, que te atormentam, e você não tem aquela confiança de que aquilo já está nas mãos de Deus. Porque quando você foi lá e orou, quando você foi lá e colocou aquilo nas mãos de Deus, a sua tendência de se preocupar com aquilo vai ser menor. De se desesperar vai ser menor. Porque você já entregou para Deus. Você já entregou para quem resolve o problema. Por exemplo, eu nunca troquei o óleo da minha moto. Eu tenho uma moto aqui e eu nunca troquei o óleo dela. Por que não? Porque eu não quis. Eu sei que se eu pegar para fazer, eu consigo. Mas eu vou ter que aprender, eu vou ver onde que abre. Eu já olhei a pessoa trocando o óleo, né? Você tira ali a tampa, o óleo velho cai, você bota o óleo novo. Eu imagino mais ou menos como que seja. Mas quando eu pego a minha moto e levo ali no rapaz da oficina e peço para ele trocar para mim, você acha o quê? Que nos próximos minutos eu vou me preocupar com aquele óleo? Não vou. Por quê? Porque eu deixei nas mãos de alguém. Eu espero daqui 15 minutos, meia hora, voltar lá naquela oficina, pegar minha moto e sair andando. E vai saber se a pessoa trocou o óleo direito, vai saber se ela colocou a quantidade certa de óleo. Então, eu tenho que confiar nele. Para eu sair, deixar minha moto lá e voltar depois, tem que ter alguma confiança. Eu preciso confiar na habilidade daquela pessoa, saber que aquela pessoa sabe o que está fazendo. Eu estava com a minha moto fazendo um barulho também. Eu acelerava, quando eu reduzia, ela fazia... E eu falava, Jesus, pensa numa coisa irritante. Barulho irritante, rapaz. E eu indo para os lugares e aquele barulho irritando, um barulho chato de se ouvir. E a minha moto, ela é nova, então da onde que estava vindo aquele barulho? E eu imaginando todo tipo de coisa, que era o amortecedor da moto, ou que era o óleo, né, que eu estava esquecendo de trocar. Tantas coisas que eu estava imaginando que podia estar causando aquele barulho. Quando eu levei para o mecânico, ele subiu na minha garupa, eu falei, vem cá que eu vou te mostrar. Acelerei a moto, arranquei com a moto, reduzi, quando eu reduzi... Aí ele falou, isso aí eu já sei o que é. Isso é a corrente. Levou a moto para a oficina, em menos de 5 minutos ele apertou a corrente, passou um óleo na corrente, acabou o barulho. Acabou o barulho. Se eu fosse pesquisar na internet, talvez eu fosse estar mexendo na peça errada, na coisa errada, e era uma coisa simples, e eu estaria ali procurando coisas complicadas. Danilo, o que isso tem a ver com o texto que você vai ler? Tem tudo a ver. Tem coisas que para Deus é tão simples resolver. Na verdade, tudo para Deus é simples de resolver. Só tem uma coisa difícil para Deus resolver, você. A única coisa para Deus difícil de resolver somos nós. Não que ele tenha alguma dificuldade em trabalhar em nós, mas ele nos deu livre-arbítrio. Então a dificuldade de Deus em trabalhar em nós é o nosso livre-arbítrio, é que a gente não se submete, é que a gente fica correndo para lá e para cá. Mas no demais, querido, o que Deus não é especialista? Não é verdade? O que Deus não é especialista?
Será que Deus não é especialista na tua saúde? Ele que criou cada célula do seu corpo, ele que projetou como que o seu corpo funciona, como cada órgão funciona. Tudo que funciona no seu corpo funciona porque Deus projetou para funcionar daquela forma. Será que ele não é o especialista, o médico dos médicos? Será que ele que criou o casamento, será que ele não é especialista no casamento? Será que ele que é o primeiro pai de todos, será que ele não é especialista em paternidade? Em educação de filhos? Será que ele não é especialista em finanças? Então, querido, quando Deus pede para você entregar para ele aquilo que te causa ansiedade, lançar sobre ele toda a sua ansiedade, como disse o apóstolo Pedro na sua carta, é para você descansar e ficar tranquilo sabendo que você colocou aquilo ali nas mãos de um especialista. E aí você vai ficar 24 horas, dias, semanas, meses, sofrendo por causa de uma situação, se angustiando, se preocupando, quando nas mãos de Deus aquilo poderia se resolver em pouco tempo. No abrir e fechar de olhos. Então, eu estava com esse barulho há dias. E murmurando ainda. Toda hora que fazia o barulho, minha esposa na minha garupa falava, mas que barulho chato, hein? Aff, reclamando do barulho. O mecânico aqui do meu lado, aqui, ó. Do lado da minha casa. Em 5 minutos, ele diagnosticou e resolveu o problema. Então nós, às vezes, vivemos assim. Coisas na nossa vida nos perturbando, nos inquietando. A gente reclama, murmura, conta para os outros, pede oração para os outros, mas não ora. Nós não oramos por aquilo. Então o primeiro motivo de que algumas pessoas estão inquietas, estão perturbadas, estão sem a paz, aquela paz que Jesus disse que nos dá. Deixo-vos a paz, Jesus diz. Então nós temos a paz. Mas onde ela está? Está no nosso espírito. Mas por que ela não vem para fora? Por que essa paz que está no nosso espírito, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então existe paz, justiça e alegria no meu espírito. Porque o reino de Deus está dentro de mim. Mas por que eu não estou experimentando isso? Porque entre o meu espírito e o lado de fora está a minha alma. Então a sua alma, querido, ela vive em 2 mundos. A alma humana é uma entidade, é uma personalidade que existe em 2 mundos. Por meio do Espírito, a alma existe no reino do Espírito. Por meio do corpo, a alma existe no mundo físico. Então ela pode tanto receber influência, percepção do espírito, como da carne. Então, se você não está tendo paz, alegria, descanso, é porque a tua alma está totalmente mergulhada no mundo físico, sentindo o impacto da vida natural. Quando a sua alma está mais voltada para o reino do Espírito, por meio do seu Espírito, então ela vai experimentar aquilo que o seu Espírito experimenta. E o fruto do Espírito é paz, alegria, domínio próprio, temperança, amor, bondade, longanimidade, benignidade. A tua alma pode experimentar tudo isso se ela estiver no lugar certo. Amém, queridos? Então, a paz está em nós. Mas a alma, se ela não estiver no lugar certo, ela fica como se fosse uma represa, retendo aquela paz. E uma das coisas que retém a paz e não permite que a paz do nosso espírito preencha a nossa alma é a preocupação e a murmuração. Quanto mais você se preocupa, quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, quanto mais você se inquieta, mais você sente aquele problema. Você tem um problema do lado de fora. Lembre,
Paulo diz, enchei-vos do Espírito falando. Enchei-vos do Espírito falando. Enchei-vos do Espírito como? Coloca aí nos comentários. Falando. Efésios capítulo 5. Enchei-vos do Espírito falando. Com salmos, hinos, cânticos espirituais. Então, falando, cantando. O que você faz com a sua boca define o que você põe para dentro de você. É do que você se enche. Do que você fala, você se enche. Da mesma forma que a boca fala do que você está cheio, você também se enche do que a sua boca fala. Então, se eu quiser ficar cheio de água, eu preciso abrir a boca. Ó. Você não abre a boca sem que algo entre nela. Você nunca abre a sua boca sem que algo entre. Ah, Dani, mas eu tô com a boca aberta, não tô fazendo nada, não tô nem respirando, ó. Mesmo que você não esteja respirando, tá entrando ar, tá entrando bactéria, pode entrar até uma mosca aí na sua boca, se você ficar com a boca aberta. Inclusive, eu tenho mania de andar de moto cantando. Eu fico cantando e a minha esposa fica com vergonha, né? Porque eu canto alto. Ela fala, cuidado que não vai entrar uma mosca aí na... Imagina, eu andando de moto, aleluia, aleluia, cantando e entra uma mosca na garganta. Misericórdia. Então, toda vez que você abre a sua boca, querido, algo entra. Não sai apenas. Você se engana se você acha que algo está saindo da sua boca e não está entrando. Pode entrar uma mosca na sua boca. Cuidado para não deixar moscas entrar na sua boca. Como? Falando coisa errada. Se eu não posso falar nada sem me encher daquilo, Provérbios capítulo 18 diz que cada um se farta do que produz os seus lábios. Já viu coisas que você fala assim, eu estou farto disso na minha vida, estou farto disso. Continue reclamando que você realmente, você está se fartando daquilo, porque a Bíblia diz que cada um se farta do que produz os seus lábios. Então, se você não quer mais pobreza, miséria e derrota na sua vida, pare de falar disso. Pare de se fartar disso. Não deixe os seus lábios continuarem produzindo essas coisas. Se esse problema que está na sua vida, você não quer a permanência dele, pare de falar dele. Pare de reclamar dele. Apresente ele a Deus. É o que Paulo vai dizer aqui. Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Aqui eu não estou falando de oração em línguas. Aqui eu estou falando de oração e súplica. São várias formas de oração. A Bíblia fala sobre todo tipo de oração e súplica. Então tem várias formas de você orar. Se você não ora, se você não pega uma situação e coloca diante de Deus em português, às vezes, o que vai acontecer? Por mais que você está orando em línguas, sua mente que está infrutífera vai ficar ali, se preocupando com aquilo. Você orando em línguas e a sua mente se preocupando. Pode ser que você até esteja orando por aquele problema enquanto ora em línguas, mas você não sabe. Então, qual é a importância da oração em português? É aquela segurança que vem depois de eu saber o que eu orei, saber que eu já entreguei aquilo diante de Deus e agora eu posso exercer a minha fé para rejeitar aquela preocupação. Não vou me preocupar com isso, já está nas mãos de Deus. Por isso que Paulo diz, oração e súplica com ações de graça. Por que com ações de graça? Porque se eu já entreguei nas mãos de Deus, por meio da oração e da súplica, talvez em outra aula eu explique qual é a diferença da oração para a súplica, o que é oração, o que é súplica, o que é intercessão. Tem diferença. O que é uma petição, o que é oração da fé, tem diferença. Tem pessoas que elas querem orar tudo do mesmo jeito. Não pode.
Você não ora por cura do mesmo jeito que você ora por uma alma perdida. Do mesmo jeito que você ora por outra pessoa. Quando você ora por outra pessoa, você pode orar várias vezes. Você pode insistir naquela oração. Você pode fazer uma oração persistente. Já a oração da fé, que é aquela oração que toma posse, você não vai orar de novo. Você vai orar uma vez, vai crer que já recebeu. Você está me entendendo? Então tem regras diferentes para cada tipo de oração. E a oração da entrega, que é o que Paulo está falando aqui nesse texto, você coloca aquilo diante de Deus por meio da oração. Você diz a Deus o que está te causando preocupação e aflição. Você transfere a responsabilidade para Deus. Não a sua responsabilidade daquilo que você pode resolver. Porque eu garanto, querido, o que está te preocupando não é o que você pode resolver, é aquilo que você não pode. Porque se você pudesse resolver, você já tinha resolvido. O que te preocupa, te inquieta, te azucrina, te deixa desesperado, não é o que você tem capacidade de resolver, é o que você não tem capacidade de resolver. Mas você acha que tem. Você acha que vai se preocupar e vai achar uma saída. Não, você tem que colocar isso diante de Deus. Então você não vai transferir para Deus a tua responsabilidade. Por exemplo, eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar. Você tem que cuidar da tua casa. Você tem que cuidar dos seus filhos. Isso é sua responsabilidade. Agora, se eu tenho um monte de problema, de conta, estou endividado, eu não sei o que fazer para sair de um buraco. Eu vou continuar trabalhando, vou administrar o meu dinheiro da melhor forma possível, mas vou colocar isso diante de Deus. Vou orar. Ou Deus vai fazer um milagre, ou Deus vai me dar sabedoria para eu resolver, mas eu preciso confiar que se eu entrego algo para Deus, de alguma forma Deus vai me ajudar a sair daquilo ali. Mas a oração precisa estar acompanhada das ações de graças. Por quê? Porque se, por um lado, o primeiro motivo das pessoas andarem quietas é porque elas não oram, elas não entregam para Deus, o segundo motivo é que algumas delas oram, entregam o problema nas mãos de Deus, daqui meia hora o problema está nas mãos dela de novo. Por meio da preocupação, por meio da reclamação. Eu não entreguei a minha moto para o mecânico, trocar o óleo e fiquei meia hora. Eu saí, fui resolver algumas coisas, fiquei meia hora, levei meia hora para ir buscar a moto de novo. Eu não fiquei meia hora preocupado com a minha moto. Ai, como é que eu vou... E agora? Como é que eu vou trocar esse óleo? E se continuar fazendo... Eu não fiquei preocupado. Por quê? Porque eu entreguei. Tá aqui a moto, resolve para mim. E eu estava confiando num homem. Eu sei que a Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, mas isso tem um contexto, tá? Ali é fazer da carne o seu braço. Ali é você pegar a tua confiança em Deus e depositar em alguém. Ah, fulano é quem vai me ajudar. Fulano me ajuda. Fulano me ajuda financeiramente. Se eu precisar de alguma coisa, eu posso contar com fulano. É disso que a Bíblia fala. Você está... Ali o povo de Israel estava buscando o auxílio do Egito e deixando de buscar Deus. Eles estavam confiando no braço do homem. Tem gente que usa esse texto fora de contexto. Eu não confio no meu marido, não confio na minha esposa, não confio em ninguém. Por quê? Porque maldito homem confia no homem. Não é esse o sentido da palavra. É colocar a tua segurança numa pessoa, que você deveria colocar só em Deus. É fazer daquela pessoa teu porto seguro, teu braço forte, ao invés de Deus. Mas, quando você deixa um carro numa oficina, uma moto, um automóvel, você está confiando e desconfiando, né? Ninguém confia em mecânico. Você vai lá, o carro está com um probleminha bobo, o cara inventa um problema maior e te cobra uma fortuna. Confiando e desconfiando. Mas, se não for um problema grave, por exemplo, uma troca de óleo, não fiquei preocupado. Será que o meu óleo vai ser trocado? Não, ele vai ser trocado. Eu fiquei tranquilo sabendo que daqui meia hora eu ia pegar a moto e a moto estaria com o óleo trocado.
Mas ao contrário de um mecânico, claro, nem todos, tem mecânicos cristãos que não vão fazer coisas erradas, mas ao contrário do ser humano, que você não pode confiar totalmente, Deus é totalmente confiável. Deus não só é especialista em qualquer coisa que você precisar, mas ele também é totalmente confiável. Ele diz várias e várias vezes na sua palavra o quanto ele é fiel à sua palavra. Ele diz, eu, Senhor, não mudo. Ele diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Ele diz, assim será a minha palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Então Deus não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você pode confiar nele. Você pode entregar essa situação para ele. E depois que você entregou, não ficar tomando de volta. Se está na mão dele, é melhor do que na sua. Quando você se preocupa, quando você reclama ou menciona um problema que você já entregou nas mãos de Deus, ou quando você tenta resolver aquilo com as tuas próprias mãos, quantas vezes nós oramos por algo e daqui a pouco estamos lá tentando na força do braço fazer aquilo, manipular a situação para aquilo se resolver. Irmão, ou você entrega ou você não entrega. Então, se eu entreguei para Deus, como que eu faço para descansar? Porque se eu já entreguei para Deus, agora eu tenho que descansar. E esse é o problema da maioria das pessoas. Alguns até sabem orar, até sabem entregar os problemas para Deus, mas não sabem descansar depois. E como você se comporta depois que orou é tão importante quanto a oração que você fez. E dependendo do comportamento que você tem depois, a tua oração não serviu para nada. Dependendo da forma como você vai se comportar depois que orou, vai definir se a tua oração realmente vai ser respondida ou se ela não serviu para nada. Porque é depois que você orou que você permanece em fé até que a resposta se manifeste. É esse período. É como uma mulher, imagine que a oração é o ato sexual. Na oração você engravida do teu milagre. Mas o que vem depois, aquele período até que o milagre se manifeste, você está gerando o milagre. Você está gerando o milagre. Amém? Então você ora, fecundou o óvulo. Estou grávida. Já tenho. A mulher que engravida, ela já tem um bebê. Ela já tem um bebê. Ela não tem um bebê no colo dela, mas ela tem um bebê na barriga dela. Então, quando você orou por algo, você já tem aquilo. Você não pode se comportar como quem não tem. Jesus diz, tudo que pediu orando, creia que já recebeu. Então, se você pediu naquela mesma hora, você tem um milagre, tanto quanto uma mãe tem um filho na barriga. Pode não estar aqui do lado de fora para todo mundo ver, mas você o tem. E você percebe que não é só o parto que muda a vida de uma mulher? Não é só o nascimento da criança que muda a vida e a rotina de uma mulher, ou do casal, da família. A partir do momento que a mulher engravidou, aquilo já afeta, a gravidez já vai afetar a vida dela. Então, se o que você orou não te afetou em nada, se você continua reclamando do mesmo jeito que você estava reclamando antes de orar, então você não soube fecundar esse óvulo e permanecer fazendo essa gestação. Então, se eu já orei por algo, eu já tenho aquilo. Então, estou grávido. Estou grávido de um milagre. E agora, Danilo? Agora eu vou gerar em fé. Quantos meses? 9 meses? Não sei. Não sei. Há um tempo de gestação. Há um tempo onde você permanece crendo naquilo que você orou.
sabendo que já tem. A Bíblia diz que ao que tem, lhe será dado. Deus só pode te dar aquilo que você tem. Então, primeiro eu preciso crer que eu tenho, para depois aquilo se manifestar. Ao que tem, lhe será dado. Então eu orei, creio que recebi, agora eu tenho. Orei pelo meu casamento. Senhor, restaura o meu casamento. Agora eu creio que eu tenho um casamento restaurado. Obrigado, Senhor, pelo meu casamento restaurado. Por isso vem as ações de graça. Oração e súplicas com é um acréscimo, é o complemento com ações de graças. E aí no verso... fui lá para Reis. O que eu estou fazendo aqui em Reis? E no verso 7 diz, e a paz de Deus. Veja a palavra e a paz de Deus. Significa que isso vem depois. Depois que você orou, se você se mantiver com ações de graças, o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por que eu orei por algo, mas eu continuo inquieto, os meus sentimentos, aquilo continua afetando o meu emocional? Porque eu não estou agradecendo. Eu orei, mas eu não creio que já recebi, por isso eu não estou agradecendo constantemente. As ações de graça, querido, se a oração equivale à concepção, estou falando de uma gravidez aqui, se a oração equivale à concepção, as ações de graça equivalem à gestação. Se eu já orei, o que eu faço até que aquela criança nasça, até que aquele milagre apareça, até que aquilo que eu orei seja visível? Agradeço como se já fosse. A Bíblia diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Então eu orei por um casamento restaurado, eu preciso ver o meu casamento restaurado, eu preciso crer que o meu casamento já está restaurado e eu preciso agradecer todo dia. Obrigado, meu Deus, pela restauração do meu casamento. Obrigado porque o Senhor me ouviu, o Senhor sempre me ouve. Não foi assim que Jesus orou diante do túmulo de Lázaro? Pai, graças te dou porque me ouvistes. E eu sei que sempre me ouves. Então, Pai, obrigado. Eu sei que o Senhor já está trabalhando no meu casamento. Obrigado, Senhor. Eu declaro meu casamento restaurado. Eu te louvo pela restauração do meu casamento. É assim que você ora. Você orou pelo teu filho. Teu filho está rebelde. Pai, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor dê graça ao meu filho. Derrame do teu Espírito sobre o meu filho, ó Pai. Dê a ele sabedoria, mansidão, tranquilidade. Eu quebro em nome de Jesus todo o poder de Satanás sobre a vida do meu filho, todo espírito de perturbação. Eu repreendo em nome de Jesus. Orou a Deus, repreendeu o diabo. Faz o que agora? Obrigado, Senhor, meu filho é uma benção. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo na vida do meu filho. Obrigado porque o teu Espírito está trabalhando. O menino está lá fazendo rebeldia. Obrigado, Pai, porque eu orei, o Senhor me ouviu e eu sei que algo está sendo feito. Eu não estou vendo, mas algo está sendo feito no mundo espiritual. Agradecer. Agradecer. Você precisa ver o invisível. Depois você assiste a minha live que está aqui. Visão e imaginação. Eu falo sobre a importância de você usar a sua imaginação para visualizar os milagres. Você orou por algo, você tem que imaginar, usar. Deus te deu uma imaginação para alguma coisa, irmãos. O diabo usa a tua imaginação para você pensar besteira, para você imaginar derrota, para você se ver fracassando. Por que não usar a sua imaginação para ver aquilo que você orou realizado na sua vida? Então, esse é o segredo da paz. Não é só orar. É o que você faz depois que orou. Orações e súplicas com ações de graças. E aí,
a paz de Deus vai guardar o teu coração e os teus sentimentos. Você vai provar essa paz. Toda vez que você tiver... Se você ainda não orou, você ora. Mas se você já orou por algo e a preocupação, a ansiedade está vindo sobre você, na hora, você tem que fazer isso na hora, irmão. Não fique 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos com preocupação na sua cabeça. É na hora, levante as mãos. Pai, eu te glorifico, eu te exalto, eu te louvo, Senhor, pelo poder da oração. Obrigado porque eu orei por essa questão, o Senhor me ouviu e eu sei que o Senhor já resolveu para mim, já está resolvido, já está feito. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço por essa situação resolvida. Irmãos, isso é uma arma. É uma arma poderosa. E que os cristãos não usam. Eu, às vezes, não uso. Eu, às vezes, demoro um tempo e falo, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu sei disso, eu já ensinei isso e, às vezes, eu me pego falhando nisso. Então, eu lembro e pratico e vejo quanto isso é poderoso na minha vida. Colocar as coisas para Deus e depois ter uma vida de louvor e de gratidão. Amém, queridos? As ações de graças precisam acompanhar as suas orações, ou você não vai desfrutar dessa paz. E no verso 8 ele termina dizendo para você controlar a sua mente, olha. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, seja isso o que ocupe o teu pensamento. Preocupação não se encaixa nesses atributos que ele falou aqui. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, não. Nem preocupação, nem pensamentos pecaminosos, nem mágoas, maus pensamentos, nada. Só tem uma coisa que vai ter tudo isso aqui. Qual é a única coisa que é verdadeiro, é honesto, é justo, é de boa fama, é amável, tem virtude e tem louvor? É a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então você precisa ocupar a tua mente com a palavra de Deus. Ouça a palavra, leia a palavra, medite na palavra. Não deixe pensamentos de dúvida, de inquietação, de ansiedade. Encha. Não tem como sua cabeça ficar cheia de duas coisas. Se você começa a encher a tua cabeça com a palavra, não vai ter espaço para outras coisas. Então comece a se encher a palavra. Paulo disse aos Colossenses, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então é ouvindo a palavra, ouvindo a palavra. Olha quanta live tem aqui no meu canal. Dá para você ouvir o dia todo, o ano inteiro. Então põe um monte de pregação, vai orando em línguas, vai ouvindo a palavra. Se vier algum pensamento acerca daquele problema sobre o qual você já orou e quiser te roubar a atenção da palavra, o que você faz? Para na hora, levanta as mãos. Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. Obrigado, Senhor, porque esse problema já está resolvido. Eu te louvo pela resposta. E volta a ouvir a palavra, volta a meditar a palavra, volta a orar em línguas. Essa é a guerra. Essas são... Tem gente que quer ficar guerreando, o dia todo guerreando contra o diabo, o dia todo repreendendo o diabo. Não é assim que guerreia, irmão. O diabo você fala uma vez, dá uma ordem. Você não vai ficar fazendo isso o dia todo, guerreando, medindo força com o diabo. As armas são essas. É a oração em línguas, é o louvor, é a adoração, é a meditação na palavra. Paulo disse, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anulando sofismas e pensamentos. A guerra é aqui, ó. Todas essas ferramentas é para que você consiga vencer a guerra na sua mente, para você conseguir descansar em Deus, confiar em Deus. Amém? Se essa manhã te abençoou, se essa live te abençoou, deixa o seu like, compartilha com qualquer pessoa com quem você compartilhar essa live, pode ter certeza, vai estar precisando dessa palavra, tá bom? Curta, comente, se inscreva no canal se você não é inscrito. Na descrição da live,
Você vai ver o meu número de WhatsApp. Pega aqui o meu número de WhatsApp na descrição da live. Me chama, vem participar dos nossos grupos de discipulado. Amém, queridos? Foi um prazer servir vocês.